Olá, meus caros amigos, bem-vindos ao canal Engenharia ao Quadrado. E hoje nesse vídeo você vai ver uma ponte que poderia ter sido demolida e em vez disso transformou-se num grande cartão postal. Ficando nesse vídeo, nós vamos te contar toda a história da ponte Hercílio Luz em Florianópolis, Santa Catarina. Não se esqueçam de ativar o sininho, dar o seu like e inscrever-se para receberem as próximas postagens. Meus caros, vocês sabem quantas pontes tem no Brasil? Pois eu vou te dizer, são 137 mil pontes e um valor aproximado de avaliação de 260 bilhões de reais. Entre elas está a famosa ponte Hercílio Luz, que liga o continente à ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. E dela que vamos falar hoje. Então, a primeira coisa, vocês sabiam que essa ponte é considerada a maior ponte pêncil de Barras de Olhau ou ponte de correntes do mundo? Pois é, ela tem seus 821 metros de comprimento e um vão livre de 329 metros. Então é o maior vão livre de ponte de correntes ou ponte de Barras de Olhau no mundo. E elas são poucas, mas essa é a maior. Então esse é o grande feito dessa ponte. E nós vamos falar dela desde o começo. Quem foi o idealizador dela? Hercílio Luz. Quem era Hercílio Luz? Era um engenheiro civil que naquela época, em 1922, era o governador do estado de Santa Catarina. E aquela época foi uma época muito propícia para novas obras, era um momento assim de muita empolgação no Brasil inteiro. Muitas obras no Rio, São Paulo, por vários motivos. Primeiro porque tínhamos saído da Primeira Guerra vitoriosos junto com os outros países aliados. Segundo que estávamos saindo de uma grande epidemia, da epidemia da gripe espanhola. Terceiro, que tinha uma efervescência política, cultural. Também tivemos a Semana da Arte Moderna. E nesse momento também se fortalecia a nossa república, com os estados ficando independentes, tendo inclusive uma renda, uma arrecadação independente. Isso criou um clima favorável. E além disso, politicamente, no estado, a cidade de Florianópolis estava exprimida por forças políticas que queriam que a capital se mudasse para o interior de Santa Catarina e, a princípio, sinalizavam como Lages sendo a nova capital. Então ele precisava de uma grande obra para fortalecer politicamente a cidade de Florianópolis. Então surgiu a ideia dessa ponte e ele foi buscar com um engenheiro americano, o engenheiro David Steinman, para fazer o projeto, fez o projeto e contratou para fazer a ponte uma empresa americana chamada American Bridge Company. Essa empresa era uma empresa de 22 anos nos Estados Unidos, mas já tinha feito algumas pontes nos Estados Unidos, então se credenciava para poder fabricar a ponte, né? Então, assim, foi feita a fabricação toda nos Estados Unidos. O canteiro foi montado com materiais vindos da Dinamarca, em 1923, então o canteiro ficou pronto e começaram as obras, o material vindo dos Estados Unidos de navio. Alguns engenheiros, vieram mais ou menos uns 20 engenheiros americanos e junto com os engenheiros brasileiros e trabalhadores brasileiros começaram a montagem da ponte.
Porém, em 1924 surge uma grave doença do governador, ele adquire um câncer. E no momento que vem que ele não vai resistir mais, resolvem fazer uma maquete, mais ou menos assim de 18, 20 metros, para que ele pudesse passar pela ponte. E isso foi feito como uma homenagem a ele, no final da vida, passou, tirou foto e daí 12 dias ele faleceu. Então por isso que a ponte, que nasceu como ponte do Estreito, por ser desenhada, construída ali bem no canal do Estreito, que é a parte mais estreita do canal, iria se chamar Ponte da Independência, por causa do centenário da Independência. Então, com a morte do governador, passou a se chamar Ponte Hercílio Luz. O custo dela chegou a ser cogitado na época que alcançaria 2 vezes a arrecadação do estado de Santa Catarina, né? E fechou realmente em 14,5 milhões de contos de réis. Esse valor aí, mais ou menos atualizado, seria algo como 1,7 bilhões de reais em dinheiro de hoje. Então esse foi o custo na época dessa ponte. Uma questão interessante da ponte são os seus dados, né? Já falamos aqui do comprimento dela, mas a altura do mastro, dos 2 mastros principais, 74 metros, a altura do gabarito, da distância da altura média da água até o fundo do tabuleiro é 30 metros, 31 metros. E interessante também é saber o consumo de aço. Essa ponte consumiu 5.000 toneladas de aço vindos dos Estados Unidos e 14.000 metros cúbicos de concreto nas suas fundações. Então, um outro detalhe interessante é que só no vão central gastou-se 200.000 rebites. Toda a estrutura ela é rebitada e não parafusada. Inclusive, na recomposição, continuou-se usando os rebites. Nessa época da inauguração, o tabuleiro foi feito em madeira, né? E quando da inauguração, então, em 1926, a ilha de Santa Catarina tinha em torno de 40.000 habitantes. Então era essa a situação quando inaugurou-se a ponte. Iniciada a operação da ponte, a primeira coisa interessante é que essa ponte foi pedagiada. É a primeira ponte que teve pedágio. O pedágio funcionou de 1926 a 1935, e inclusive o pedestre pagava pedágio, né? Mas em 1935 terminaram a cobrança. E uma coisa interessante que aconteceu com a ponte foi uma grande mudança estrutural da sociedade na época, porque houve um processo de gentrificação, quer dizer, aquelas regiões próximas da ilha, próximas à ponte, ficaram extremamente valorizadas, as pessoas queriam morar ali, então as pessoas mais pobres tiveram que sair dali e acabaram indo para os morros, e é quando se inaugura as primeiras favelas de Florianópolis, que existem até hoje. Então, houve realmente uma mudança estrutural da sociedade, mas isso causou também um boom imobiliário, uma melhoria do nível de vida das pessoas que estavam morando por ali, e de maneira que a cidade se desenvolveu rapidamente e assumiu o protagonismo que estava perdendo para cidades do interior, como Joinville, Lages, Blumenau. Passou a ser realmente a cidade mais importante da cidade e se consolidou como a capital. A ponte em funcionamento passou a assumir todo o movimento do continente para a ilha, deixando-se usar as balsas perigosas, em travessias perigosas, e o movimento foi aumentando, somente que chegou um momento que ela se exauriu no movimento e já começaram então a ser implantadas novas pontes, e foram implantadas então 2 pontes.
A primeira, chamada segunda ponte, chama-se Colombo Salles. E a terceira, a Colombo Salles de 1975, e a terceira é a ponte Pedro Ivo Campos de 1991. Essas pontes são pontes gêmeas, uma ao lado da outra, com pilares parecidos, sugere que são pontes gêmeas. Porém, uma é feita em concreto, a outra é feita em estrutura mista de aço concreto. E essas pontes passaram a absorver grande parte do movimento de carros e caminhões e tudo. E, por outro lado, a falta de manutenção da ponte Hercílio Luz começou a colocar em xeque a continuidade dela, porque os olhais, principalmente, começaram a ficar muito deteriorados. E aconteceu que em 1982 ela foi pela primeira vez interditada para passar por alguma reforma. Em 88, de 88 a 91, ela volta a ser liberada somente para pedestres, fica nesse pequeno período de 3 anos funcionando só para pedestres. Aí se descobre que piorou o estado dos olhais e que então ela teria que ser definitivamente fechada. E assim foi fechada e ficou um bom tempo sem fazer nada, e aí começou um movimento para demoli-la, para que ela fosse demolida, porque parte da população não queria que ela continuasse, né? Por causa dos altos custos de fazer a sua reforma. Porém, isso foi ficando e foi levando até que em 2015, finalmente o governo do estado decide fazer uma licitação, e dessa licitação participam 2 empresas, uma americana, que é a que construiu a ponte, mas que declinou no meio do processo, e a outra é uma empresa portuguesa, Teixeira Duarte, com a sua subsidiária EMPA, e então ganhou a licitação para fazer efetivamente o retrofit da ponte. Isso foi em 2015. Em 2016 começam efetivamente as obras, e então a obra de retrofit propriamente começa a ser feita de maneira efetiva. Bom, pessoal, vamos ver aqui num esqueminha rapidamente como funciona uma ponte pêncil, como é que são as cargas e como é que são os esforços. Então a ponte pêncil, no caso da Hercílio Luz, basicamente é um cabo, mas que não é um cabo, é um conjunto de barras de olhais ou correntes que em sequência se apoiam em 2 mastros, e esses 2 mastros então sustentam uma carga vertical, e esses cabos então vão até um morto de estaiamento, um morto de ancoragem ou bloco de ancoragem, para segurar essa carga de tração no cabo e, no caso da Hercílio Luz, das correntes. Então, basicamente o sistema estrutural é esse, e você tem um tabuleiro que se pendura nesse cabo, no caso do Hercílio Luz, correntes. Então você tem cabos submetidos à tração, e essas correntes, essa ponte pêncil, essa parte pêncil, formam uma figura chamada catenária. Vocês lembram, a catenária é a figura formada, é uma forma geométrica formada pelo peso próprio da peça que está sendo sustentada pelas 2 pontas, que é o caso ali. Por quê? Porque você aplica as cargas de maneira equânime em cada um dos pontos. Quer dizer, o tabuleiro se apoia a cada tantos metros, e sempre a mesma quantidade de metros, de maneira que a carga é uma carga distribuída ao longo do cabo, então o cabo forma uma catenária. E com isso, então, nós temos o desenho básico da ponte, e que no retrofit se foi fiel a esse desenho, né? Então, só que como o que estava prejudicado eram os olhais, eram as barras de olhal, você tinha que sustentar a ponte inteira.
porque se você vai mexer em todos os olhares, tem que sustentar. Essa foi a técnica de ataque da Teixeira Duarte. Então foi feita uma grande estrutura de sustentação do tabuleiro central, com 4 pilares, uma treliça horizontal, apoiando todo o tabuleiro. Só nessa estrutura provisória foram gastos 1.000 toneladas. 1.000 toneladas de aço provisório, de estrutura provisória, para poder sustentar o tabuleiro. Sustentado o tabuleiro, foi macaqueado de maneira que todo o tabuleiro se apoiasse nessa estrutura de apoio, né, de escoramento. E com isso, então, permitiu-se mexer em todas as barras de olhar, foram todas substituídas. Em grande medida, várias outras peças do tabuleiro também foram substituídas. E esse trabalho, então, foi feito meticulosamente dentro do Brasil, mesmo que é uma construtora portuguesa, mas com muitos trabalhos, a maioria dos trabalhos desenvolvidos dentro de fábricas brasileiras e com trabalhadores brasileiros, com maquinário brasileiro. Então, bem, pessoal, uma decisão muito importante que foi tomada nesse retrofit foi a substituição da banda de rodagem do tabuleiro de asfalto para uma solução com grade metálica eletrossoldada. Então hoje você passa, você anda e vê o mar lá embaixo, né? Então, com essa decisão, diminuiu-se praticamente 400 toneladas de carga sobre o tabuleiro. Lembrando que quando ela foi inaugurada, do seu fazimento lá em 2026, em 1926, esse tabuleiro era de madeira, né? Era de madeira, passou a ser de asfalto e depois, nesse retrofit de agora, é uma solução metálica eletrossoldada. Uma outra coisa interessante é que houve reforço nas fundações e houve uma verificação geral da estrutura, em túneis de vento e tudo mais, para que a ponte realmente se modernizasse do ponto de vista do cálculo estrutural. Então agora você tem uma ponte adaptada às novas normas e com uma durabilidade, agora com manutenção, talvez ou mais durável do que a sua predecessora, a primeira ponte que foi feita em Ponte de Correntes, que é a ponte de Budapeste, né? Que é a Chain Bridge, que é uma ponte muito famosa por ter sido a primeira ponte de Correntes e que está lá até hoje, né? Ela foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial por bombardeios e os húngaros reconstruíram do jeito que ela foi construída originalmente. Uma situação quase que similar à que passou agora a ponte Hercílio Luz. Pois bem, então chegamos ao dia 30 de dezembro de 2019 e houve finalmente, depois de 28 anos de interdições, a inauguração da nova ponte Hercílio Luz, e onde o povo de Santa Catarina, os florianopolitanos, puderam realmente comemorar e foram em massa para atravessar a ponte. Nesse dia, a ponte foi visitada por 200.000 pessoas e passou a ser realmente incorporada ao coração de todos ali, e passou a ser também um orgulho nacional, da engenharia nacional, e que pode ser, inclusive, decantado isso, porque é uma ponte que tem uma característica nas quais não se tem mais hoje, porque não se faz mais pontes de correntes. As pontes pêncil são todas de cabo, porque se exige cada vez mais vãos cada vez maiores, que só são possíveis de ser obtidos com cabos. Haja visto, a maior ponte do mundo hoje, Ponte Pêncil, é uma ponte no Japão,
que tem 1.900 metros no seu vão central, né? A ponte que vai de Akashi a Kairyu, no Japão. Então, de maneira que essas pontes, o desafio delas hoje é a monumentalidade, é ser cada vez maior. Então, as pontes de Correntes realmente ficaram na história, mas Hercílio Luz pode ficar aí como um grande capital para o país, do ponto de vista até não só arquitetônico, da engenharia, mas também do ponto de vista turístico, porque afinal de contas é uma ponte belíssima, deve ser visitada por todos, é um orgulho nacional ter uma ponte tão bonita. Eu arriscaria dizer que hoje é a ponte mais bonita do Brasil. Bom, pessoal, por hoje era isso, então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar seu like, e também agradeceríamos o seu comentário, o que você achou desse assunto, quais assuntos gostaria que fossem tratados no futuro, e que vamos tratar isso com muito carinho. Então, obrigado e até mais.